Olá, Guilherme, tudo bem? Muito obrigada por Boa, você participar conosco. tudo bom, Flávio? Está sendo uma novidade para todo mundo, mas é muito importante contar com o apoio aí de vocês. Muito obrigada. Nada, disponha. Obrigado pela oportunidade. Você Nós está me ouvindo entendemos. bem? Sim, estou escutando bem. Ah, que joia, Um que pouco bacana. É, e a filmagem, mas eu estou te escutando bem. tá joia, Guilherme. Então, vamos começar aqui, né? Eu te apresentei, você é pesquisador da Embrapa Gado de Leite, você também é professor da área de saúde única, né? De saúde, saúde pública na Universidade Federal Fluminense. E como é importante essas questões da saúde única e da gente estar debatendo esse tema, ainda mais num momento como esse, né? Sem dúvida. Bacana. E de imediato, pensando no coronavírus, que é o nosso tema mais quente, né? O que isso traz de preocupação imediata para o produtor de leite? Qual que é a relação entre a biossegurança e esse problema que a gente vive hoje? Então, ao coronavírus, ao novo coronavírus, é que nós adotemos todas as medidas de biosseguridade que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e as respectivas secretarias de saúde dos estados. Nós entendemos que a situação epidemiológica de cada estado e de cada cidade vai variar. Então, as medidas de biosseguridade, elas podem variar também em função da situação epidemiológica das regiões, das áreas. Então, Certo. um exemplo muito claro do que está acontecendo em algumas capitais do Brasil é o lockdown. A transmissão comunitária chegou num nível tão alto que é preciso que faça esse isolamento social forçado, né? Então, tem algumas cidades que já estão flexibilizando algumas condutas, mas como é tudo muito novo, todas essas medidas têm que ser decididas e tomadas com muito critério. E, e Guilherme, para relação aos animais, existe alguma informação sobre contágio pelos animais, algum risco nesse sentido? Ter surgido em uma espécie animal, de acordo com os estudos de epidemiologia molecular, os estudos de biologia molecular, esse vírus teve uma origem provável no morcego. E que houve esse fenômeno biológico de mutação de vírus, principalmente esses vírus RNA, e esse vírus conseguiu se adaptar e causar a doença nos seres humanos. É importante ressaltar que essa doença é dos seres humanos. A transmissão está acontecendo entre os seres humanos. Não existe informação científica até o momento que este coronavírus que está nos seres humanos são transmitidos aos animais de produção e aos animais domésticos. Certo. E pelo alimento também a gente não tem ainda nenhum tipo de informação, né? Que é uma das preocupações do produtor de leite, né? Não, a gente precisa entender bem como que é essa transmissão. A transmissão através dos alimentos, ela pode acontecer caso uma pessoa infectada entre em contato com algum alimento e esse alimento vá ser consumido por outra pessoa. Então, do Vai pelo ponto de vista contato. biológico, isso é Uhum. possível. Mas em relação aos animais pegar e tir através dos alimentos, nós não temos informação científica nenhuma que isso acontece.
Certo, certo. Então é muito importante estar atento à região, às orientações de cada um, onde tá localizado, e ficar atualizado com relação a isso, eu entendi. E esse problema levantou muito a questão da biosseguridade, né? A questão da gente se preocupar com isso. A gente ampliando esse tema dentro das fazendas leiteiras, que é um trabalho que vocês fazem, que até a tua área de preocupação com a biosseguridade na Flávio, eu não consegui entender a sua pergunta e a sua colocação porque está cortando. Você poderia falar um pouco mais devagar? tá. Essa questão da biosseguridade, quais os outros pontos que eles são importantes na prática? O que ele motiva a gente a pensar em outras ações na propriedade? Desculpa, a transmissão está. Eu não estou escutando, está muito cortada a sua fala. Você está me escutando bem? Como que está aí para vocês a transmissão? Aí a gente pode tentar ajustar aqui também. Mas seria a nossa... Porque está cortando muito Tá, a sua deve fala. ser alguma coisa... Certo. O pessoal está dizendo que está ok, então tá bom. Essa questão da... A gente... Minha voz está muito alta, estou falando mais alto. A gente trazendo para o exemplo prático, né? Para que a gente vive na fazenda. Bacana, obrigada, pessoal, que o som tá bom para todo mundo. O que a gente pode... O que seria essa biosseguridade na prática? Desculpa, não consegui entender. Tá. Dani, você consegue colocar a pergunta para ele? Isso. Essa eu vou anotar aqui para vocês. Quem sabe a gente... Que nós conversamos antes, então é mais fácil. Às vezes ele pode se lembrar da pergunta. Mas é sobre como são as aplicações, né, da biossegurança na prática. E isso a gente traz também em uma matéria que a gente tem na edição desse mês. Na verdade, Guilherme, ver se ele... Acho que ele deve estar com um problema na conexão ali na casa dele, né? Obrigado aí pelo apoio, pessoal. Você pode nos dar exemplos? Agora eu entendi. Exemplos de medidas de biosseguridade que o produtor pode adotar nas propriedades rurais. Tá. Isso. Essa eu consegui entender. O Flávio, as medidas de biosseguridade, nós podemos classificá-las como medidas de biosseguridade externas e internas. As medidas de biosseguridade externas são aquelas que impedem que um patógeno, um vírus, uma bactéria, um parasito, possa entrar numa região ou num rebanho. As medidas de biosseguridade interna são aquelas medidas de manejo que são adotadas no dia a dia, no controle e prevenção da doença, para reduzir a disseminação da doença entre os animais do rebanho. Então, no caso, para poder exemplificar medidas de biosseguridade externas, nós temos medidas de biosseguridade descritas em normas de programa o conceito de saúde única,
nós temos algumas doenças nos rebanhos leiteiros, que essas medidas de biosseguridade externas e internas, elas são muito bem eficazes no controle, prevenção e erradicação de doenças. Então, nós podemos dar um exemplo da brucelose e da tuberculose. Uma medida de biosseguridade interna que não deixa uma doença, um patógeno entrar no rebanho, é a realização de exames antes de colocar o animal dentro de um rebanho. Então, antes de colocarmos um animal no rebanho, é sensato fazer o exame de brucelose e tuberculose, é sensato saber se a propriedade o qual está comprando o animal é livre e certificada como livre dessas doenças. Então, enfim, a partir do momento que nós começamos a adotar as medidas de biosseguridade interna, o monitoramento destas doenças por meio de testes de diagnóstico na propriedade, a identificação dos animais positivos e o descarte desses animais, a gente já considera medidas de biosseguridade internas. Então, quando a gente classifica externo e interno, a gente começa a entender que o produtor, no dia a dia, ele adota várias medidas de biosseguridade, a disseminação de patógenos entre os animais do rebanho. Então, imagina no caso do controle e prevenção da mastite. Todos os dias, no momento da ordenha, existem medidas de biosseguridade internas que elas são várias doenças. Então, basicamente, para poder simplificar o que é medidas de biosseguridade, um programa muito bom de vigilância epidemiológica para que não entre doenças no território nacional. Essas medidas de biosseguridade externa são contempladas em vários programas aonde nós não temos o patógeno no país. E a gente faz de tudo para que esses patógenos não entrem no país. Nós podemos citar várias doenças. A peste suína africana, febre aftosa, no caso do prion, responsável pela vaca louca. E você acredita que agora, com esse momento que a gente vive, vai existir ainda mais rigor nessas medidas, nessas ações? Aumentaria o rigor? Sim. Sim, eu acredito muito que, em função dessa doença nos seres humanos, o Covid-19, as medidas de como um todo, e eu acredito que isso vai ter um reflexo na adoção, na melhoria dessas medidas de biosseguridade em nível de rebanho leiteiro. Bacana. E isso significa que a gente vai sair ser cada vez mais próximos, né, dos rebanhos mais intensivos, ou do que a gente vê em aves, em suínos, ou de outros exemplos praticados em outros países, que a gente vai ampliar aqui. O que você acredita que poderá ampliar nesse sentido? A sua colocação foi muito pertinente, Flávia. O exemplo que nós temos no sistema de produção de suínos e aves é um exemplo muito, mas muito feliz, porque a maioria das doenças dos plantéis de suínos e aves são doenças de caráter epidêmico agudo, com alta transmissão, e caso entre em um plantel de suínos ou aves, pode causar um problema muito grande em toda a granja. Então, essas medidas de biosseguridade para a produção de suínos e aves, elas já são muito bem adotadas, discutidas e praticadas no dia a dia. Se as medidas de biosseguridade
na área de suínos e aves, elas não fossem adotadas da forma como são, o Brasil provavelmente não ia ser um grande player no mercado internacional em relação aos suínos e aves. Então, eu acho que foi muito feliz esse teu paralelo, essa tua comparação. O que eu acredito que vai acontecer nos rebanhos leiteiros em breve é a gente tentar se aproximar dos suínos e aves em termos de adoção e de infraestrutura voltada para... Guilherme, nós escutamos até quando você falou sobre a estrutura. Eu estava escutando você muito bem, começou a cortar de novo agora. Certo, mas você comentou sobre a estrutura, você pode continuar? Bem, nós fizemos um levantamento de algumas medidas de biosseguridade que países que têm a pecuária leiteira desenvolvida adotaram. Então, assim, tem alguns países que já estão na nossa frente, Austrália. Então, as visitas às fazendas, elas são marcadas, existe uma... Se a pessoa vem de outro país, ela precisa de ficar pelo menos uma semana antes de ir. Então, a tendência é que essa infraestrutura da fazenda, ela tenha uma barreira. Existe um documento do Canadá que ele pega o layout da fazenda e consegue classificar as áreas da fazenda com baixo, médio e alto risco de contaminação. Nossa, que então, interessante. A gente começa a ter uma ideia do risco da fazenda em relação à transmissão de patógenos. Bacana. Conte, pode contar mais, tá bacana essa. Então, existe uma organização para entender aonde pode ter mais risco de entrada ou não, e esse controle de visitas é realmente algo que a gente vê mesmo mais frequente mesmo nas granjas, né? E isso pode se tornar uma realidade. Tá. E sobre os protocolos de vacinação? Sobre os protocolos de vacinação, como eles podem ser efetivos? Desculpa, eu não escutei. Tá. Sobre os protocolos de vacinação. Dani, se você puder colocar para ele. Desculpa, Flávio, eu não escutei. Está cortando muito. Tá. Até fizeram um comentário aqui que a oscilação da conexão é parte da nossa realidade, é mesmo, né? A gente, aos poucos, está ampliando essa necessidade. Mas sobre a vacinação, os protocolos, como que eles podem ser efetivos? Última frase, os protocolos efetivos. Isso. Você pode falar sobre isso? Bem, existem fazendas que a estrutura, a infraestrutura da fazenda muda muito. Então, os protocolos, eu entendo que existem alguns que são padrões e alguns são específicos da propriedade. Nós temos alguns procedimentos, alguns protocolos, vamos dizer assim, vinculados a programas nacionais, que já são regras, já são coisas que nós, em relação à comercialização de animais. Tá? Então, assim,
uma fazenda de leite que quer investir em biosseguridade, porque é isso que a gente tem que entender. A adoção de medidas de biosseguridade é um investimento. E isso vai ajudar o produtor de leite a ter uma maior renda na sua propriedade devido à redução de impacto econômico causado pelas doenças. Então, para mim, um protocolo básico que deveria ser seguido e que no dia a dia, que isso é negligenciado, é testar para algumas doenças erradicáveis. Então, nós podemos citar brucelose, tuberculose, diarreia viral bovina. Nós podemos citar um patógeno da mastite, que é o único patógeno da mastite que pode ser erradicado, e ele é responsável por altas contagens de células somáticas. É o Streptococcus agalactiae. Então, do ponto de vista de saúde da glândula mamária e qualidade do leite, rebanhos que têm baixa CCS e que não têm esse patógeno, não comprem animais antes de testar para o Streptococcus agalactiae e Staphylococcus aureus. Então, para a gente poder falar de protocolo, este é um dos passos que eu entendo que eu vejo falhas entre os produtores. Então, toda vez que for adquirir um animal de fora, teste esses animais para várias doenças. Protocolo de vacinação. Definir um protocolo de vacinação contra a raiva, contra a brucelose, contra a clostridiose, leptospirose, todas as doenças que causam impacto na produção de leite. É importantíssimo ter definido um protocolo, um calendário de vacinação para o rebanho. Doenças no rebanho. Vacinação. Então, quando a gente pensa em protocolos, nós temos aí uma diversidade de procedimentos, de medidas de biosseguridade, que nós podemos compor um protocolo de biosseguridade. Só que é importante ressaltar que biosseguridade é um conceito um pouco mais amplo do que simplesmente adoção de procedimentos. Então, um exemplo eu acabei de falar. Uma pessoa, para poder transportar um animal de um lugar para outro, ele precisa de tirar a GTA. E retirar a GTA, certo, é necessário o exame de brucelose e tuberculose. Isso está contemplado no programa. É uma medida de biosseguridade externa. Uhum. Entendi. São as questões das notificações, né? Que é algo que está envolvido nisso também, as notificações. Se alguém puder escrever aí, a importância das notificações. Sobre isso, né? A questão das notificações também está envolvido com a biossegurança. E então é um ponto a gente a debater é a importância das notificações. Existem legislações e bastante informação sobre isso. Obrigado. Eu não estou escutando, Flávia, desculpa. Se ele conseguir ver no porque você acaba levando, né, o impacto na região para que você tenha um trabalho de e para que o produtor se atente a isso. Vamos ver se ele me ouviu, se ele pode falar. Vou ficar mais quietinho. Tá cortando a ligação. Tem hora que funciona bem e tem hora
hora que a ligação corta. Certo. Você, você consegue ver, você está me ouvindo bem agora, sobre as notificações, Guilherme? Acho que deve ser a internet dele que não está boa. Que pena. Mas as notificações para que o produto... Tá. Não escutar nada. Que é o mais importante, né? Essa sua apresentação sobre os pontos importantes, a questão das vacinas, dos tipos de exames que o produtor precisa verificar. Então, isso é importante. A gente está te ouvindo bem. Acho que ele vai procurar... Eu acho que você está falando... Eu acho que você está falando de uma apresentação que eu te enviei. Pode ser isso? Também, Guilherme. É bem importante essa medida. Pode falar também. Desculpa, eu não estou entendendo. Está cortando muito, Flávio. Tá, mas nós estamos te ouvindo bem, né? Então, peço desculpas ao pessoal que está assistindo sobre esses exemplos internacionais. São interessantes também. Tá, entendi. Exemplos internacionais. Então, nós temos aqui, só para poder contextualizar, no caso da Austrália, eles fazem um manejo de risco em cima de conceitos de biosseguridade. Então, eles levam em consideração segregação de animais, a prevenção, o manejo, o monitoramento, o controle de pessoas que vão visitar. Eles levam em consideração o meio ambiente da Austrália. A maioria dos países, Estados Unidos, Austrália, eu consegui observar que a entrada de pessoas na fazenda é altamente restrita. Então, essa é uma medida de biosseguridade que a gente pode perceber que todos os países adotam. Existem algumas variações, mas a entrada de pessoas, passar dentro da propriedade toda com um carro, que você esteve em outra propriedade, essas coisas, eles já procuram evitar. Tá? A outra coisa também que eu vejo são os uniformes, as botas, todos os utensílios que eles usam na propriedade. Existe uma lavanderia dentro da propriedade que faz a lavagem de todas essas roupas, todos esses equipamentos, e que eles possam trocar isso com uma frequência. Certo. O que nós... Então, assim, nós temos aqui nos Estados Unidos, publicado no National Mastitis Council em 2009, alguma que eles observaram nos Estados Unidos em relação à introdução de doenças no rebanho. Então, vamos supor, a entrada de animais no rebanho sem exames. Então, eles identificaram que isso é uma falha. A falta de quarentena desses animais depois que é introduzida no rebanho. Então, quando se compra um animal, além de fazer os exames, é bom deixar ele em quarentena, porque esse animal pode estar no período de incubação, o resultado é muito falho a exigência de testes antes de introduzir o animal na propriedade.
permitir contato de animais silvestres com vacas, rações e água, e contaminação através de pessoas, de veículos e equipamentos. Então, nos Estados Unidos, leiteira. Sim. E a gente, que fica uma dica muito clara, né, para a gente aqui no Brasil, da importância da gente implementar isso tudo também e ter rigor nisso. E são medidas simples que a gente pode adotar e pode contribuir para que evite um problema, para que contribua para essa saúde única, que começa lá na produção. Se você quiser falar um pouco mais dos impactos da saúde única. A outra coisa que eu gostaria de ressaltar, Flávia, é o seguinte, as medidas de biosseguridade são um conjunto de medidas que, quando adotadas, ela tem um impacto muito importante na redução da incidência da doença, dos novos casos. A gente não pode ficar se baseando tanto para o Covid, quanto para... Não adianta só usar a máscara quando for para a rua, não adianta só fazer o isolamento social, ele tem um peso muito importante em cima disso tudo. Mas o que é importante ressaltar é que as medidas de biosseguridade é um conjunto de medidas que, quando adotadas, ela tem um efeito muito maior do que aquelas medidas adotadas isoladamente. Correto. Tanto econômico como... Exatamente. E quando a gente pensa nas doenças dos animais de produção, em específico o gado de leite, nós já temos ainda o artifício, a ferramenta das vacinas. No caso do Covid-19, nós ainda não temos vacina e ainda não temos uma terapêutica que a gente pode falar que é eficiente. Né? Mas vamos lá. No caso do Covid, são medidas de biosseguridade que vai fazer a gente ir em frente até o desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Certo, e diagnóstico certo. também. Diagnóstico é fundamental para a gente saber a quantidade de doença que tem na população por meio dos estudos de prevalência. Correto. E acaba refletindo, né, em todos os exemplos. E essa questão de ganhos econômicos, vocês fizeram um estudo sobre isso, tá na reportagem também dessa edição. Você comentou que quando você se preocupa com a biosseguridade, há um ganho na produção, na produtividade, isso reflete positivamente para o produtor. Repete a pergunta, por favor. A questão dos ganhos indiretos, né? Dos ganhos econômicos e os ganhos de produção. Você pode comentar? Desculpa, eu não consegui entender a pergunta. Certo. O reflexo dos ganhos econômicos com a questão das medidas de biossegurança. Tá, apesar de estar cortando, é o reflexo dos ganhos econômicos devido à adoção dessas medidas de biosseguridade. Isso. Bem, mais uma vez, eu vou repetir. Quando a gente disponibilizar recurso, isso é um custo, isso é um investimento. Isso é um investimento. Então, o que precisa ficar muito claro, principalmente em rebanhos bovinos leiteiros, é o seguinte: são várias as doenças dos rebanhos leiteiros que são essas doenças. A gente não sabe qual.
Mas o grande prejuízo econômico que nós temos são as doenças subcutâneas. Usa a produção de leite, o produtor não consegue ver. É o caso de uma repetição de cio, ou por leptospirose, ou por BVD, que o produtor não consegue o impacto econômico dessas. Mas existem estudos muito na área de mastite que conseguem estimar o impacto econômico da doença. E é isso que sensibiliza vários produtores a realizar a erradicação do Streptococcus agalacti, a descartar vacas com infecção crônica por áureos. Então, são coisas que o produtor, para ele poder adotar. É importante se fazer uma análise econômica dessas doenças. A outra coisa que é importante ressaltar é que existe um investimento para determinadas ações, medidas de biosseguridade. Mas tem muitos procedimentos que não têm custo nenhum. E se tiver uma mensagem em relação às medidas de biosseguridade que os produtores precisam entender, 90% de novas infecções que acontecem no rebanho evitadas por meio da adoção dessas medidas de biosseguridade. 90%, 90% a gente consegue reduzir somente com essas medidas de biosseguridade. Certo. Então, quer dizer, então o produtor ele dentro. Então, é necessário, essa pandemia nos mostra a necessidade do rigor, né? Para combater a Covid-19, que é o ponto de agora, mas também para todas as outras ações. Desculpa. Voltando ao que eu falei antes. Um exemplo muito nítido disso, em relação à adoção de medidas de biosseguridade, em relação aos novos casos de doença e incidência, é a adoção dos procedimentos adequados no momento da ordenha. Um rebanho que tem uma sanidade de saúde de glândula mamária considerada boa, sanitários no momento da ordenha, eles são muito bem adotados e muito bem seguidos. Em contrapartida, rebanhos que não têm esses procedimentos bem adotados no momento da ordenha, a gente percebe que a incidência e a prevalência de mastite é muito. Queremos dar exemplo de coisas práticas que o produtor pode vivenciar isso e perceber de forma fácil. A importância da adoção das medidas de biosseguridade, manejo sanitário para que não haja disseminação do rebanho. Medida de biosseguridade externa, que não introduza o patógeno no rebanho. Bacana. Eu acho que ele deixou um recado muito simples, né? Mostra um recado muito simples de coisas que não requerem um investimento alto, mas que a gente aplique na produção e nos rebanhos leiteiros, né? E você acredita que esse impacto, logo, a gente tem uma mudança de comportamento com esse cenário que a gente vive hoje? Isso vai acelerar as preocupações com a biosseguridade, o bem-estar animal e outras ações? Flávio, eu não estou escutando, desculpa. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que nós falamos bastante coisa. O doutor Guilherme ele tem um livro também sobre o assunto, que está disponível na Embrapa Gado de Leite, tem bastante informação. Na revista Balde Branco, que é um tema super relevante. Então, nós vamos deixar tudo isso disponível, vamos levantar aqui nas nossas redes, encaminhar também para vocês, para que o conteúdo está sendo muito importante, né? Mas para a gente não se atrapalhar com teve a questão técnica da internet, mas o conteúdo muito relevante. Eu não estou escutando nada.
Está cortando muito. Tá, certo. Então, eu agradeço, doutor Guilherme, a presença e todas essas informações práticas que você nos passou. Eu agradeço, obrigada pela participação nessa live. Eu vou... acho que a nossa mensagem principal nós deixamos, né? E nós vamos continuar repercutindo isso nas redes e espero que a gente possa continuar com a sua colaboração. Depois eu vou falar e ligar para ele também para contar todas essas informações. Muito obrigada. Ô, Flávia, desculpe, eu escutei pouco, mas você já está encerrando? Isso. Isso. Se é isso que eu entendi, que você está encerrando, eu te pediria desculpas aqui, a compreensão de do que você transmitiu aqui, tá? Eu espero ter atendido a expectativa de vocês do Balde Branco e do público que está nos assistindo. Claro. E alguma informação a mais que a gente possa passar, é só entrar em contato conosco. Nós temos um grupo de sanidade animal na Embrapa que trabalha muito bem com esse assunto em todas as áreas de produção, de suínos, de aves, de gado de corte, gado de leite, de ovinos e de caprinos. Nós temos também uma unidade que trabalha só com peixes e que essas medidas de biosseguridade, elas são adotadas em todos os sistemas de produção. Nós entendemos que essa é muito importante, porque ela é responsável por grandes prejuízos econômicos e também diminui a oferta da população. Então, a produção de alimentos é uma atividade essencial no país, tá? Nós precisamos ficar atentos com as medidas de biosseguridade, com os produtivas. Nós precisamos reforçar esse conceito de biosseguridade em rebanhos bovinos leiteiros, porque nós temos grandes desafios relacionados à sanidade de rebanhos leiteiros no Brasil. Tá? Então, assim, eu peço desculpas por não ter entendido tudo o que você transmitiu, mas a nossa expectativa é poder atender vocês da melhor forma possível. Isso mesmo. Mas o mais importante foi que a gente ouviu 100% do que você falou e com dicas muito práticas e coisas muito regular hoje, a entrada na fazenda, então que ele passe também a pensar um pouco mais nisso, como a gente falou dos exemplos de suínos e aves, que os protocolos de vacinação sejam realmente seguidos, muito rigor nessas questões todas, também de notificações, que a gente passa a viver um novo cenário, tanto interno na produção, mas também na demanda do consumidor. E a gente, como alimento, né, como um país que oferece tanta coisa para o mundo todo, quem fizer a lição de casa vai estar cada vez melhor no cumprimento dessa função. Também peço desculpas aí o pessoal, acho que a gente teve a questão técnica tudo nesse momento que a gente vive. Muito obrigada. Ai, o Guilherme saiu. Muito obrigada a todos que participaram com a gente. Eu sei que vocês escutaram como eu, né? Então a gente escutou bem, acho que ele só que teve mais dificuldade, mas o principal era a gente ouvir o especialista e se motivar a isso. Se você puder, na sua região, no seu grupo de produtores, repasse essas informações, porque esse momento mostra como é importante a gente se preocupar com isso. Lembrando que a Balde Branco está com material muito rico na edição, que tá no site, ainda aberto por causa desse momento, tanto em abril
como a edição de maio. Ai, que bom que vocês gostaram. Estou vendo aqui os comentários. Então, acessem, imprimam, levem para as pessoas, quem assine o app, o aplicativo, e vamos realmente nos preocupar com isso, porque isso depende do futuro do nosso negócio, que é o primeiro sinal, né? Se você aplica as técnicas, você tem um aumento de produtividade, você tem um resultado mais efetivo, mas também a saúde dos nossos filhos, a saúde das pessoas que vão estar trabalhando tudo isso, e é a nossa principal motivação. Carol, obrigada pelo apoio aí, obrigada ao Guilherme da Embrapa, ele foi muito corajoso em aceitar o nosso convite. Tenho certeza que também motivado pelo tema, que é o tema de pesquisa dele, e a importância desse trabalho. A gente está em 3 semanas, né, com esse balde de soluções, que a gente encerra hoje, assistir, acompanhar pela TV Balde Branco também, tem o nosso site, o nosso portal, disponível para todo mundo. Levem essa informação, que é importante que a gente participe, que a gente mude para melhor após tudo isso, né? A gente também agradece aos nossos apoiadores, a Gênix e a Biogênesis, que estiveram com a gente durante essas 3 semanas nesse projeto, e logo a gente tem mais novidades, porque a gente está junto do produtor, muito atento, o importante é trazer tudo isso para vocês. Muito obrigada, pessoal, obrigada mesmo, e seguimos, viu? Ai, que bom que vocês gostaram. É muito motivante ler essas mensagens.